Olá, pessoal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns projetos finalizados para que a gente possa ficar um pouco mais antenado, né, de como é que funciona um projeto já pronto, né? Eu vim aqui mostrar para vocês, primeiramente, como é que a gente pode salvar. Aqui a gente fez algumas alterações no nosso template padrão e se a gente não quiser salvar esse template, vamos supor, se eu quiser fazer alteração nesse template, eu posso simplesmente salvar, né? Eu salvando esse template ele vai fazer essas alterações. Já se eu quiser salvar ele como um projeto, eu abri o template, eu quero salvar ele como projeto. Eu venho em salvar como e venho o desenho, né? Eu já posso salvar aqui na minha área de trabalho. Eu posso colocar aqui DWG. DWG, como eu havia falado para vocês, é bom vocês salvarem no ano de 2000, né? Para ficar mais antigo. DWG, vou procurar aqui DWG 2000. Eu posso colocar aqui projeto 01, por exemplo. Pronto, acabei salvando e o meu template ele não foi alterado. Ele não salvou por cima, porque eu salvei outro arquivo. Agora eu excluí não, fechei, né? E venho aqui nesses projetos que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um projeto somente com as plantas, né? Planta baixa térreo, planta baixo pavimento superior e de cobertura, ou seja, isso aqui é um duplex, né? A gente tem aqui o térreo, a nossa escada. Vocês veem que o projeto está todo cotado. As cotas aqui, como eu mostrei o comando para vocês, de cota linear. Como é que a gente pode fazer essas cotas? Eu venho aqui, crio uma cota linear. A gente pode criar uma cota linear. Depois de criar uma cota linear, a gente pode vir com DIN Continue e fazer a criação de diversas outras cotas, né? Fazendo aqui com DIN Continue. A gente pode fazer mais cotas em cima daquela, né? Pegando aquela como base e assim por diante. Vocês veem aqui, vou dar um Ctrl Z para apagar o que a gente fez, o que eu acabei de fazer. Vocês veem aqui que a gente tem também projeções. Isso aqui é a projeção da nossa caixa d'água aqui aparecendo. Vocês veem aqui como, por exemplo, a gente tem aqui a caixa d'água aqui e a projeção nos outros dois andares, a gente tem a projeção e duas linhas de chamada de detalhe. Isso daqui é justamente esse comando de linha de chamada, né? A projeção da caixa d'água e a escada de marinheiro. A gente tem aqui a nossa escada, é justamente para a gente ter acesso à nossa caixa d'água. E um simples deck aqui atrás. E a gente tem também mostrando os nossos ambientes. Aqui a gente tem um ambiente de serviço, a área daquele ambiente e os outros ambientes, né? Cozinha, sala de estar, sala de jantar. E vocês veem também outro detalhe importante. A gente tem aqui a projeção do nosso beiral, ou seja, a nossa cobertura aqui, ela expande um pouco, ela expande aqui um pouco. A gente tem aqui a nossa alvenaria e a cobertura, ela já passa um pouco mais aqui, em torno de, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é 60 centímetros ou 80 centímetros. 45 centímetros, na verdade. E o nosso projeto também está todo mobiliado com alguns blocos de cama, de televisão e assim por diante, né? Então, o projeto arquitetônico ele funciona basicamente nessa forma. A gente tem também aqui alguns quadros de indicadores urbanos, quadro geral de áreas, quadro de esquadrias e o nosso carimbo, né? O carimbo a gente mostra aqui o título do projeto, né? Com o nome Projeto de Edificação Unifamiliar, endereço, o nome do proprietário e assim por diante. E o que é que está faltando nesse projeto? Está faltando os cortes, vistas, fachadas, que não está mostrando aqui nesse projeto. Eu venho aqui para outro projeto aqui, como eu havia falado na nossa primeira aula, a aula teórica, um projeto, como é que funciona um projeto as-built? O projeto as-built é só para mostrar como é que ele foi construído. Ou seja, a gente tem aqui uma pousada que ela já estava finalizada, ela já tinha sido executada há vários anos atrás e a prefeitura exigiu que fosse feito um projeto as-built daquela pousada. Ou seja, a gente teve que criar um projeto
com todas as medidas, foi lá no ambiente, foi lá na pousada, colocou todas as medidas num papel, né? Colocou todas as medidas num papel e posteriormente passamos aqui para o AutoCAD. As cotas, né? Largura, comprimento, e a gente também fez a planta de coberta, planta do pavimento superior. Vocês veem aqui que tem outro pavimento, né? Um pavimento superior e a planta de as vistas e cortes, né? A gente tem aqui, ó, corte transversal, os cortes longitudinais, né? Corte AA, corte AB, corte BB, na verdade, e também as vistas, né? Ó, fachada bloco C, fachada bloco A, fachada bloco B e assim por diante. Vocês veem aqui que também a gente tem aqui alguns pergolados, né? E a piscina lá é de fibra na cor branca, né? A área era de 24,78. E vocês veem que também tem os indicadores urbanos, né? A área total, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação e assim por diante. É assim que funciona um projeto as-built. É um mercado bem amplo. A prefeitura ela tem a parte dela de fiscalização para ver se, é, se os projetos eles foram para a prefeitura, se foram aprovados, se foi feito. Acabei tendo uma interferência aqui agora, mas continuando. Se teve alvará de construção, se teve o ABITS, né? E quando é constatado que não teve isso, eles acabam solicitando um projeto as-built, de como é que foi construído e para que seja feito a regularização, tanto na prefeitura como também no cartório. E a gente tem também aqui, eu tenho aqui para mostrar para vocês uma planta de localização georreferenciada, né? A gente tem aqui todos os pontos georreferenciados. Isso daqui é um projeto comercial. A gente tem aqui toda a área do empreendimento, as cotas, né? E para que é feito um projeto georreferenciado? Muitas vezes, os bancos, quando vão fazer um determinado empréstimo para aquele cliente, eles pedem essas plantas, eles pedem até mesmo o setor de meio ambiente da prefeitura, quando a gente vai fazer um empréstimo no banco, eles pedem uma aprovação do meio ambiente e o meio ambiente vai lá, o setor de meio ambiente da prefeitura, solicita uma planta de localização georreferenciada. Então a gente tem aqui todos as áreas, né? Toda cotada, comprimento, largura e assim por diante, e as medidas georreferenciadas. Vocês veem aqui o ponto 3 com as coordenadas UTM, que é Universal Transversal Mercator. A gente tem aqui em UTM, mas também a gente pode colocar, por exemplo, em graus, graus, minutos, segundos e assim por diante. Aí você pode até me perguntar como é que a gente capta esses pontos, como é que a gente coleta esses pontos aqui das nossas coordenadas geográficas. A gente pode coletar eles através de um GPS, uma marca bem conhecida de GPS é a Garmin, custa em torno de R$ 1.000, tem GPS até de R$ 3.000, R$ 4.000. A gente vai no local e coleta o ponto. E através do Google Earth, a gente também pode coletar um ponto. Ou seja, se você souber onde é o local, vamos supor, se eu quiser coletar todos os pontos dessa casa, eu acredito que isso aqui seja uma casa, eu não vou coletar um ponto tão preciso, mas eu posso aqui no nosso Google Earth, você consegue baixar o Google Earth facilmente na internet. É só digitar lá no Google, Google Earth Pro. É só avançar, avançar, concluir. É bem fácil de instalar. E aqui em adicionar marcador, eu posso adicionar esses uns pontos aqui no nosso projeto, no nosso Google Earth, aliás. Eu venho aqui em ponto um, por exemplo, ponto um, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Caso você tenha o registro do imóvel, o que é o registro do imóvel? É um documento
que é emitido, que você tem lá todos os dados do imóvel, como por exemplo, largura, comprimento, a localização, né, no caso a rua, e aí naquele documento você já pode ter uma noção de como é que funciona aqui, como é que funciona o ambiente aqui no nosso Google Earth, porque você pode também, através do comando aqui de régua, você pode ter aqui uma média de quanto é que vai ficar o comprimento. Você tem aqui o comprimento do mapa, 13 metros, 13,92. Então, se lá no documento do imóvel está lá como 13 metros, você já coloca aqui na nossa régua um determinado, o comprimento de 13 metros, por exemplo. E esses pontos vocês veem que não estão em UTM, eles estão em latitude e longitude em graus. Vocês veem aqui que estão em graus decimais. Como é que a gente pode alterar? Aqui em ferramentas vocês veem em opções e aqui em mostrar lat long, vocês podem alterar para Universal Transversal de Mercator. Alterando aqui, que ele é o mais utilizado, vocês veem aqui que ficou com a nossa zona 24, a longitude e a latitude, com essas medidas, né? E o que seria essa zona? Eu vou mostrar para vocês o que seria essa zona. Essa zona, a gente tem diversas zonas no nosso mundo todo, no nosso globo terrestre. A gente tem diversas zonas. E como, por exemplo, aqui, por exemplo, se eu for adicionar um determinado marcador novamente, vocês veem que, por exemplo, que não está dando para ver, mas aqui a gente tem, por exemplo, a zona 20, mais ou menos aqui no Amazonas. E se a gente for percorrendo para cá, para o lado leste do Brasil, vai para a zona 22, zona 23, zona 24 e assim por diante, zona 26 e assim por diante a gente pode coletar a nossa zona no globo terrestre. Isso são as zonas no, eh, isso são as zonas das nossas coordenadas geográficas. É bem importante você ter essas informações para que você possa coletar dados topográficos do seu terreno. Eu estou mostrando isso, mas é uma parte adicional no nosso curso. Então, voltando aqui para os nossos projetos, eu venho aqui mostrar para vocês um determinado condomínio de 3 pavimentos. Vocês veem aqui que ele está bem especificado, com cotas, algumas informações sobre os dispositivos de ancoragem de cabos, e assim por diante. Quanto mais detalhado estiver o seu projeto, melhor é para que o seu cliente possa entender, possa compreender e também aquela equipe que vai executar o empreendimento. A equipe que vai executar, pode ser que você pegue também o processo executivo, mas se você pegar somente o projeto, você vai saber, você tem que saber, você tem que ter noção que vai ter uma equipe que precisa ler esse projeto, não só você, mas uma equipe vai precisar ler. Então, quanto mais detalhado, melhor vai ser para essa equipe. Aqui vocês veem que tem a planta de localização, mostrando as avenidas, Avenida Rua Pires do Rio. Vocês veem aqui que também é bom a gente ter a distância para a esquina, que eu não estou vendo aqui nesse projeto, mas é bom a gente colocar, por exemplo, distância aqui para a esquina, né? Acabei colocando a cota linear, mas é a cota alinhada. Vou criar aqui uma cota alinhada. Pronto. Mas está fora de escala. Vocês veem aqui que está fora de escala esse projeto. Então não tem como eu coletar aqui a distância para a esquina. E vocês veem aqui que tem a fachada frontal, os cortes. O corte aqui, uma das principais funções do corte é mostrar quanto é que é a, o comprimento. O comprimento não, na verdade, o pé direito da edificação de cada andar, né? Que é justamente a distância de piso de piso para piso. Também a gente pode mostrar a altura da janela, o peitoril das janelas e assim por diante. Vocês veem aqui que foi feito também um corte na escada.
na escada da edificação. Então é basicamente isso. Nesta aula eu queria mostrar para vocês como é que funciona um projeto na prática, para que a gente já inicie a elaboração do nosso projeto, tendo uma pequena noção, né? Então eu te conto na próxima aula, e na próxima aula a gente vai, na prática mesmo, começar a elaboração do nosso projeto. Se você estiver achando essa aula bem rápida, você pode aí na nossa plataforma reduzir a velocidade dessa aula. Vocês vão ver que tem diversas velocidades, 0,5, ou se você estiver achando bem devagar, o jeito que eu estou falando, você pode aumentar a velocidade. Então eu te encontro na próxima aula e um grande abraço.